meus irmãos da web Misericórdia Online. Estamos aqui hoje, primeira terça-feira do mês de fevereiro, para meditarmos juntos no Evangelho. Hoje o Evangelho que Deus nos traz é um Evangelho muito especial, que particularmente gosto muito. E para a comunidade tem um quê também particular, vocês vão ver por quê. O Evangelho está em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Ele é bem grandinho, mas profundo. Então, Marcos, capítulo 5, de 21 a 43. Vamos então pedir ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro nessa manhã, que venha sondar o nosso coração para nos ajudar a meditar essa palavra com a maior profundidade que Ele nos permite e que ela possa cair em terra boa, que o nosso coração hoje, pela presença do Espírito, seja transformado em terra fértil, para que a semente do Evangelho venha dar frutos. Vinde, Espírito Santo. Meditemos juntos. Marcos 5, 21. Jesus passou novamente para outra margem, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava insistentemente: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha padecido muito na mão de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe no manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar a roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e o seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina, pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Talita cum, Jesus nos diz no dia de hoje. Porém, tem várias particulares nesta palavra que eu gostaria de colocar para a nossa reflexão no dia de hoje. Primeiro, Jairo, ele era chefe da sinagoga, um estudado. De início, imagina como não foi para esse homem ir ao encontro de Jesus.
Naquela época nem é que todos acreditavam e sabiam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Então a fé deste homem, sem se preocupar com o que diriam, o que queriam pensar dele lá na sinagoga, onde ele era chefe, não se preocupou com nada. Foi ao encontro de Jesus, se debruçou aos pés dele e suplicou para que fosse cuidar de sua filha. Só pela fé deste homem, nós vemos já tantos outros exemplos de Jesus na palavra, né? Só pela fé daquele homem, Jesus já poderia ter curado a filha dele. Aí Jesus quis ir ao encontro da filha de Jairo, na casa de Jairo, porque Jesus tinha uma obra muito maior para fazer. Não era somente a fé de Jairo. Ele queria também demonstrar àquele povo que estava lá incrédulo, que na palavra diz que depois zombaram dele quando ele disse: a menina não morreu, ela dorme. Então, neste momento, Jesus aproveita da fé de Jairo, aquele servo dele, né, que se demonstrou como servo, foi ao encontro de Jesus e suplicar a misericórdia, a ajuda de Jesus. Então, Jesus se utiliza também muitas vezes de situações das nossas vidas para que a gente possa, com o nosso sofrimento, com aquilo que estamos passando, também ser testemunho para os outros. Quando chegou lá na casa de Jairo, né, Jesus levou somente os 3 discípulos mais próximos dele, né, Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam sempre ali com Jesus. E quando chega lá, Jesus só permitiu eles de entrarem e a mãe e o pai da menina. Jesus queria levar aquela família a uma intimidade, a estarem juntos, unidos em família, naquele momento, e também pela fé de Jairo. Talvez também a fé de sua esposa, não sabemos, não diz na palavra, né, se ela estava junto, comungava também desta mesma crença em Jesus, mas acredito que sim, né, por ter pedido, por Jesus ter permitido de Jesus ir, né, entrar, ir ao encontro de sua filha. Então naquele momento Jesus os chama à intimidade, intimidade no âmbito familiar, mas também intimidade com Ele. Como a família foi curada? A família foi curada, aquela menina ressuscitou a partir da intimidade que eles tiveram com Jesus, em particular com Jesus, não no meio da multidão. Não que não seja bom estarmos muitas vezes em igreja com tantas pessoas, mas muitas vezes quando temos alguma dificuldade, algum problema, essa deve ser a atitude que temos que ter. Ir para um quarto, sozinhos com Jesus, clamar pela nossa família, clamar pela ressurreição daquele ente querido que nós temos, clamar por Talita Cum na nossa vida. Né? Talita não era o nome da menina, Talita quer dizer menina. Né? O nome dela não diz na palavra como era o nome da filha de Jairo, né? Mas Talita na palavra é menina e Cum, levanta-te. Então Talita Cum, que na comunidade para nós é muito comum, os encontros Talita Cum, a missão Talita Cum, é por esta passagem que usamos esse termo, justamente por este levantar do jovem. Né? Temos também a hemorroísa aqui na palavra, que vou dizer só uma breve coisa sobre ela. Tamanha fé daquela mulher, que foi ao encontro de Jesus e acreditava que somente tocando na veste dele ficaria curada. Ela tinha hemorragia há vários anos, ela era considerada impura. Uma pessoa impura naquela época era considerada quase como um leproso, não podia se misturar, não podia estar no meio das pessoas, muito menos tocar em alguém. Mas ela também, assim como Jairo, não parou nas regras, não parou nas leis, não parou naquilo que diziam que ela podia ou não podia fazer, e foi ao encontro de Jesus. E pela fé também foi curada. Então este é o convite que gostaríamos de fazer para você hoje, junto comigo, que hoje possamos escolher de que não paremos nas estruturas, não paremos nas regras, mas que o nosso principal desejo possa ser ir ao encontro de Jesus, buscar essa intimidade, este toque com Jesus. A hemorroísa tocou em Jesus, Jesus pega a menina pela mão e a ressuscita, chama aquela família à intimidade. Então que hoje essa possa ser a nossa escolha, buscar ao longo do dia uma intimidade com Jesus. Tantas situações, pare para pensar, onde você pode parar na regra, pode parar naquilo, mas tem muitos afazeres, muita coisa para fazer, e deixar Jesus de lado. Hoje vamos agir diferente. Jesus primeiro e depois os afazeres. E aí faremos os afazeres com Ele, na intimidade com Ele, tudo vai fluir muito melhor. Bom, então que esse seja o nosso propósito hoje. Que Deus nos abençoe, nos ajude a conseguir viver este propósito. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém. O coração de Jesus, que se faz carne em nós, como em Maria, nos revista de sentimentos de misericórdia, de compaixão, nos doe entranhas de ternura, que saibam comover-se. Livro no Oceano de Misericórdia Infinita, Padre João Henrique.